Pessoal, vamos lá. Nessa amplidão que eu falo que a educação física ela tem a sua ciência relacionada a vários departamentos. Essa amplidão é o que eu quero colocar, que alguns autores colocam com a motricidade ampla, motricidade global, né? E a globalização, ela é ampla, que vai amplificar, são amplificadores entre volts, né? Volts, barulhos ou gravidades, que traz o que? O vestibular, os ritmos, os termos acústicos que ocorrem entre o próprio ser humano e a sua expressão corporal. Nós falamos sobre dança, vários tipos de dança em cada país, o tango, ou seja, a lambada, o forró. Então a palavra, ou seja, ela amplia e também traz o que? Alianças polonesas, por exemplo ali em Santa Teresa, ou alguns lugares, a Alemanha, como a Itália e outros lugares, trouxe, ou seja, o corpo brasileiro e os campos internacionais e nacionais. Nos traz o campo de imigrações e diferenças. Então, essa amplidão nos traz o que? Um esclarecer, um clarão muito grande ligado às teorias críticas à educação física. Ok? Então, pois bem, quando falamos sobre a concepção e a importância ou a impotência social que nos traz a educação física como um corpo condenado ou um corpo disciplinado ou doutrinário, ou seja, nos traz um movimento e a sua essência ligada ao trabalho, ao tempo, ao lazer, à cultura, os seus prazeres, que nos traz intercâmbios ligados aos meios intelectuais, cognitivistas, em priori afetiva, e ou seja, e agilidades. Ou seja, quando falamos sobre cultura, falamos também sobre inteligência e armazenamento, informação, que vai haver um aprendizado naquele local que é uma cultura. Algo típico local daquela cultura é um aprendizado, mas em um outro lugar posso haver o que? Um analfabeto, um demente, um idiota. Então nos traz o que? Sabores, como um restaurante. Você vai num self-service ali, e a questão até de salário, até a questão do preço. Vai trazer o que? A apreciação a outras tribos, indústrias. Tem homens que trabalham nos campos de calendário, de escalas, que gostam de frequentar restaurantes. Quem abriu restaurante década de 80 e 70, desde a década de 60 também, em questões de comércios, de indústrias, bolsa de valores, foi um meio de que ver a fortuna onde não está vendo. E a fortuna está ligada também à psicologia, e a psicologia está ligada à psicomotricidade. Quem abriu clínicas ligadas à importância social para reabilitar o homem que participou de guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, houve mecanismo, é lógico, de manutenção. É lógico que teve alguns, entre estatutos, que entre aposentadorias, o que eles passaram de sofrimento, ou perdeu a perna, o braço, ou teve traumas, é lógico, sempre está o Estado em si, com o seu poder e os seus pilares, está havendo uma sustentabilidade. Nós olhamos os Estados Unidos, o Vietnã, né, que fala Vietnã, o Japão. Então, nos traz a dimensão cultural e as questões dos parâmetros que nós falamos curriculares. A educação física, ela tem a sua expansão e a sua expressão. A sua expressão pode ser um ser entre nada, entre livrarias, os campos biográficos, mas há uma expansão ligada ao movimento e campos bioestatísticos, entre planilhas, planejamentos, diagnósticos, termos serióticos ou periódicos, ou seja, termos semióticos, e por aí vai, etc. Probióticos, e entre esses grãos, né? Esses grãos entre a palavra semântica, entre a palavra espécie, a palavra ar, né? Que nos traz o campo de aferências ligado à linguagem, semântica. A semântica nos traz algo importante, a palavra semântica. A educação física é uma semântica ou uma semente
cultural. Semente, o que é? Um sêmen. É só um sêmen, uma teoria qualquer, né, que já passou, já evoluiu, ou se não evoluiu, ou não revolucionou, ou não se adaptou. É um campo semêntico ligado a artigos, anexos, arquivados em gavetas, e a projetos, a constituições. Quando falamos que a educação física é algo que nos traz algo semêntico, lembramos, é lógico, ligado de espécie, semântica, ou semêntico, pegar semente, espécie. Com todo respeito, sempre eu falo sobre a Bíblia aqui, que eu acredito também, lógico, também tenho concepções de outras questões, mas eu tenho a minha autonomia. Eu falo aqui ali, Gênesis 1, versículo 11. E Deus fez a semente, ou seja, conforme a sua espécie. A semente tem o seu tipo de espécie que ela é. É como a literatura, os campos genéricos, ok? Aonde há uma espécie, há uma semente. Aonde tem aquela semente que cultivou aquele local, ela adaptou ali, surgiu o que? A escultura, surgiu academias, os academos da vida, né? Os academos que vêm a acatar ou desacatar, mas vêm a acatar o que? Pesquisar, os campos analíticos e periódicos. A educação entre as produções científicas e os manejos da indústria cultural, ligado à recreação, animadores, também nos traz discussões importantes entre a concepção e a importância social e a impotência que ocorre entre o contexto, entre produções e reproduções, entre a cultura. Aonde é uma cultura, mesmo sendo produtiva ou reprodutiva, é uma técnica ou é um meio humanizado de aprender algo. O que nos trata aqui é descrever que os recursos biológicos ou pesquisas que nos amparam entre respeito e desrespeito nos traz um algarismo e logos de razão. E a razão nos traz lutas. Lutas vai trazer o quê? Direitos, deveres. E essas representações sociais estão ligadas ao tempo. O tempo eu vou administrar entre a minha cultura, onde eu estou, sendo um ser humano. E esse ser humano, ele é um ser que tem alguma coisa que possa ressignificar uma cultura corporal. E essa cultura corporal nos traz o meio arcaico, ou seja, presente e futuro, ou a pós-modernidade ou modernidade, pós-educacional ou pós-analfabetismo ou pós-alfabetismo. O alfabetismo parece que é um sinônimo de analfabetismo. Quanto mais estudamos, nos traz um cultivo entre meios, que eu falei sobre o quê? As questões de alianças políticas ligadas ao esporte, Copa do Mundo, Olimpíada. São alianças ali que traz um campo ópero tático-cultural. Como o próprio Cunha fala. Em conclusões, chegamos no capital, porque o homem necessita das moedas, euro, dólar, ou seja, as dracmas, né? Ou seja, precisa, é necessário. Até simplesmente a mulher passando a vassoura, varrendo. Eu não vou falar dessa camisa que eu estou aqui, mas imagine se eu tivesse rasgado ali atrás. Parece que é algo rasgado atrás, em posteriori, que a educação física não teve como, seja, administrar esses campos econômicos de estudo ligado ao movimento. E essa camisa rasgada, ou seja, essa pesquisa rasgada, essa vestimenta, esse dote, ou seja, nos traz o quê? Meios de vivências e sobrevivências ligadas ao movimento. Ok? Então vamos lá. O que nós podemos aprender hoje em questões de quê? De emoções, afetos, possibilidades, promoções, promover o meu canal, promover os vídeos. Entre essas promoções há recuperações, há manutenções de saúde, há uma consciência, há um pensamento, há um conceito, há uma concepção, ou seja, entre o pensar nos traz algo cognitivo, e o cognitivo há algo aferente, o aferente nos traz o sistema nervoso central autônomo, e o sistema nervoso central autônomo ele é isolado do gesto motor, que eu só destaquei os campos cognitivistas.